detalhamento de nós de treliças com as barras soldadas nos banzos e chapas gussês. Uma pergunta que muito me é feita é do tipo: quais são as dimensões mínimas que deve ter uma chapa gussê? Para responder isso, vamos rever alguns conceitos básicos a respeito de isostática. Um nó de treliça ele é sempre considerado um nó rotulado. Isto quer dizer que todas as barras, todos os eixos baricêntricos das barras devem concorrer ao mesmo ponto, chamado ponto de trabalho. Por que isso? Exatamente porque se as forças estiverem concorrendo no mesmo ponto, não gera momento fletor neste ponto de trabalho. Então, primeiro passo, traçar os eixos baricêntricos das barras. Estes são os eixos baricêntricos das barras. Antes de posicionarmos as barras, banzos, diagonais e montantes, o cálculo já nos definiu quais são as larguras dessas barras que vão compor este nó. Então, neste caso, eu tenho duas diagonais, um montante e o banzo. Definidos as barras. Como essas barras são compostas por perfis Us, o eixo baricêntrico é excêntrico ao ponto médio da vista lateral do perfil, no caso, a mesa. Então vamos definir um tracejado para posicionarmos este perfil. Nós tendo as inclinações dessas barras e tendo as larguras e as distâncias do eixo baricêntrico em relação às faces, nós podemos dar um conjunto de cotas para posicionarmos essas barras em relação aos eixos baricêntricos. E essas são as medidas que a gente precisa cotar no detalhe de projeto deste nó. E também precisamos cotar quais são as distâncias das barras em relação ao ponto de trabalho. Bem, o passo seguinte é posicionarmos os cordões de soldas que são definidos pelo cálculo. O cálculo nos fornece, junto com os dimensionamentos das barras, quais são os comprimentos mínimos de cordões de soldas em cada uma das faces das mesas. Neste caso, suponhamos que o cálculo nos definiu como comprimento mínimo para essa primeira diagonal este cordão de solda, o comprimento junto à alma e o comprimento junto à mesa. Para este montante, suponhamos que o cálculo nos definiu estes comprimentos mínimos. E essa outra diagonal, estes comprimentos mínimos. Vou botar na cor amarela para diferenciar. Bem, essas medidas também devem ser fornecidas no desenho de projeto.
Então, esse conjunto de medidas definido, agora então podemos traçar o nosso contorno da chapa de nó. Antes disso, vamos definir algumas cotas genericamente. Medida do banzo 1A. Esta medida é a consequência da largura. Bem, teoricamente as medidas estão definidas. Cordão de solda. Bem, todos os cordões de soldas com os comprimentos definidos e os afastamentos das barras, vamos chamar assim, afastamento da diagonal 2 e afastamento da diagonal 1. Bem, a nossa chapa de nó, ela obrigatoriamente deve cobrir todos os cordões de soldas. Neste caso, a nossa diagonal tem determinada inclinação, os cordões de soldas, então essa chapa de nó deve passar por este ponto e também pelo ponto mais afastado à esquerda. E o mesmo se repetindo em relação a essa outra diagonal 2. Então, o ponto mais afastado entre esse ponto e esse outro é esse ponto que passa pelas soldas de menor comprimento, que seria esta posição. Então, esta é a dimensão mínima para essa nossa chapa de nó. Detalhe de nó soldado. Para dar uma orientação para vocês de como se calcula esses comprimentos de solda em função dos esforços nas barras, eu já postei no YouTube um tutorial sobre este caso. Então, procure no YouTube esse tutorial, aí vocês vão entender como montar um nó detalhado de elementos soldados. Isso aqui ainda não basta? Procure no YouTube ainda outro post que eu tenho postado a respeito de soldas. Procurem este outro tutorial. Com isso vocês têm condições de dimensionarem cordões de soldas e de fazer o detalhamento de um nó parafusado. Bem, lembremos-nos, isto é apenas uma dica. Uma pergunta muito frequente, que geralmente é feita durante os cursos, é: qual é a distância mínima que deve ser utilizada entre parafusos de uma conexão? Qual é a distância mínima que se deve usar entre o centro do furo e a borda da chapa ou a borda da cantoneira ou do perfil que compõe esse nó? Bem, eu vou representar para vocês um detalhe típico de um nó genérico com uma diagonal, um montante, um banzo, ligações parafusadas e unidas através de uma chapa glucete. Primeiro vamos representar o eixo das barras.
Em se tratando de treliça, óbvio que os eixos das barras sempre concorrem ao mesmo ponto chamado ponto de trabalho. Aqui estão traçados os eixos das barras. Agora vamos traçar as barras. Agora vamos tratar os eixos dos furos. Definida a posição dos furos e também definidos os diâmetros dos parafusos, bem, essas são as posições com seus respectivos furos. Para definirmos a limitação externa da chapa GUC, nós vamos imaginar um círculo nos furos extremos com um raio que seja 2 vezes, teoricamente, o diâmetro do parafuso. Então aqui vamos fazer em tracejado este círculo imaginário. Então aqui estão os círculos imaginários. Bem, vamos definir qual é a posição do contorno desta chapa GUC. Esta chapa GUC, ela deve obrigatoriamente cobrir todas as tangentes destes círculos imaginários. Bem, aqui está definida esta chapa de nó. Linhas complementares de cotas. Vamos indicar os diâmetros dos furos. Se considerarmos esta barra como sendo a barra do banzo, vamos indicar esse parafuso como sendo diâmetro genérico banzo inferior. Se esta é a barra diagonal, indicaremos este parafuso como sendo parafuso da diagonal. E se este é o montante, indicaremos este como sendo o parafuso do montante. Quanto às distâncias mínimas
dos parafusos em relação à borda da peça. Bem, primeiro, essa distância que vamos definir como sendo da aba até o centro furo, para esta distância nós damos o nome de gabarito. Então vamos considerar para o montante, gabarito do montante. Para o banzo, gabarito do banzo inferior. E para a diagonal, gabarito da diagonal. Quanto às distâncias mínimas, da borda até o furo, existem duas considerações. A primeira dela é que, se a barra for comprimida, essa distância deverá ser no mínimo 1,5 diâmetro do parafuso. E se a barra for tracionada, essa distância então tem que ser maior, tem que ser 2 diâmetros do parafuso. Como em barras de treliças de cobertura, ora ela está solicitada a tração, ora em compressão, eu adoto como esta medida sendo 2 diâmetros do parafuso. Então, essa é a primeira medida, 2 diâmetros do parafuso da diagonal. E a mesma distância eu vou considerar do centro do furo até essa tangente do círculo. 2 diâmetros do parafuso da diagonal. E entre os parafusos, no mínimo, 3 diâmetros da diagonal. Bem, essa diagonal é de bom costume afastarmos ela do banzo a uma distância mínima de 15 milímetros. Claro, essa distância fica a critério do projetista. Bem, esses mesmos 15 milímetros é o afastamento mínimo que devemos considerar do corte da diagonal em relação ao banzo. 15 milímetros. A distância, então, da borda até o furo, nós vamos considerar 2 diâmetros do parafuso do montante. A distância entre os parafusos do montante, 3 diâmetros do parafuso do montante, e esta outra distância do centro até a tangente da curva desse círculo imaginário, 2 diâmetros do montante. No que se refere aos espaçamentos dos parafusos ao longo do banzo, então, 3 diâmetros do parafuso do banzo inferior entre os parafusos, e 2 diâmetros dos parafusos do banzo inferior do centro até a tangente desse círculo imaginário. Esta peça aqui nós damos o nome de chapa de nó. A respeito deste espaçamento da barra até a borda desta chapa de nó, esta medida não deve ser menor do que 1,5 diâmetro do parafuso. No caso do parafuso do
banzo inferior. E sempre que possível, este ângulo deve ser maior do que 18 graus, que é a abertura do cone de tensão que surge quando esse montante entra em carga. Vai, um abraço!